E aí, pessoal, tudo bem? Bom, galera, a gente vai começar agora mais um novo tópico. É uma aula bastante importante, na verdade, porque ela é uma aula que mistura muitos conceitos. A gente vai buscar muita informação de uma aula de sistema endócrino, quando a gente falou de hormônios sexuais, né? Agora, naturalmente focado principalmente, né, vamos dizer assim, no sistema reprodutor feminino, né? Na parte hormonal feminina e casado já com a ideia de sistema reprodutor. Então, assim, muita informação que a gente discutiu antes, a gente vai reaproveitar agora para mostrar como esse ciclo acontece. Bom, galera, essa aula é sobre ciclo menstrual. Ciclo menstrual é o ciclo reprodutivo na nossa espécie. Professor, mas as outras espécies de mamíferos também não têm um ciclo reprodutivo semelhante? Tem, e eles são chamados de estro. Estro significa ciclo reprodutivo, mas a periodização de um mês onde ele ocorre acontece na nossa espécie, que é de onde o mens vem. Então, quando você fala que o ciclo é menstrual, você não só está dizendo que é um ciclo reprodutivo, como você está determinando o período de um mês, né? Bom, galera, nessa aula a gente vai falar bastante sobre isso, mas a gente vai, vamos dizer assim, né, criar um padrão de que esse ciclo dura 28 dias, embora ele nem sempre vai ser exato. Às vezes, em determinada mulher vai ter 29, 30 dias, né, terminando aí, completando o que a gente chama de mês, mas em geral o padrão que se dá é um ciclo de 28 dias e nós vamos naturalmente trabalhar em cima desse padrão, beleza? Então, galera, é uma aula bastante importante, é uma aula que ela tem um impacto bem significativo para vocês que estão fazendo um vestibular, um Enem. Então, assim, eu vou tentar detalhar etapa por etapa para vocês irem entendendo o caminho dessa aula, para que a gente tenha essa aula muito clara ali no fim, beleza? Então, vamos lá. Antes de começar a falar do ciclo em si, eu preciso de 3 pontos que a gente, de certa forma, já trouxe de outras aulas, que eles estejam bem definidos para vocês. Então, vem comigo, olha só. O primeiro passo, galera, é determinar os hormônios, certo? Os hormônios. Então, vamos lá. Quem vai participar desse ciclo hormonal? Me acompanha só e a gente vai criar uma forma de transformar isso em algo dinâmico. Para começar a história, primeiro, a gente vai ter a participação dos hormônios que são chamados de hormônios hipofisários. Naturalmente, são os hormônios feitos na hipófise. Especificamente, galera, vai lembrar comigo, lá na adenohipófise, certo? E esses hormônios são chamados também genericamente de gonadotróficos. Lembra disso? Hormônios tróficos são aqueles hormônios que estimulam outras áreas, né? Nesse caso, são hormônios que estimulam as gônadas, certo? No caso, LH e FSH. LH é a sigla para hormônio luteinizante, ao passo que FSH para hormônio folículo estimulante. Percebam que eu defini cores diferentes para esses hormônios, porque isso vai ser importante quando a gente for desenhar o ciclo, tá? Eu vou precisar que vocês se lembrem, até para a gente criar uma legenda organizada, isso fica fazer sentido lá. Bem, galera, agora é o seguinte, à medida que esses hormônios da hipófise gonadotróficos que eles agem sobre os ovários, que são as gônadas femininas, os ovários são estimulados. E aí, de alguma forma, lá no ovário, vai ter a produção dos hormônios sexuais, estrógeno e também progesterona. Então, de certa forma, você vai pensar que são ciclos hormonais que vão tornar isso tudo equilibrado, que vai determinar, olha, em tal período do mês acontece isso, em tal período acontece aquilo, e tudo isso é conectado e organizado de forma hormonal. E aí é que tá, galera, nesse ponto em que ciclo menstrual se torna uma coisa, vamos dizer assim, muito, vamos dizer assim, certinho, né? Esse hormônio tem que subir para ativar aquilo, para causar aquilo, e aquilo tudo tem que acontecer organizado ao longo de 28 dias, que é onde a gente quer chegar. Antes de passar para o segundo ponto importante de preparação, abordando esse assunto com vocês, galera, é o seguinte, as mulheres passam pelo período da infância em que elas ainda não têm os ciclos menstruais, certo? E um dos motivos é, os ovários não estão preparados. Os ovários ainda não produzem estrógenos nem progesterona que permitiriam regular um ciclo menstrual. E onde é que isso é definido? Bom, isso é definido na puberdade. Isso é definido exatamente no momento em que o organismo da mulher começa a produzir uma quantidade mais significativa, olha só, dos gonadotróficos. E aí, a partir do momento que os gonadotróficos agem nos ovários, os ovários são estimulados, e a partir daquele estímulo é como se ocorresse uma ativação, vamos dizer assim,
reprodutiva. E dali para frente, a cada mês esse ciclo vai se organizar e assim a vida da mulher vai seguindo até ela chegar mais ou menos ali aos 50 anos de idade, que é quando ocorre, né, existe a tendência de ocorrer a menopausa, e aí os ciclos deixam de acontecer como aconteciam antes, né? E é como se a partir daquele ponto a mulher já não mais realizasse esses ciclos e não tivesse mais a possibilidade de uma gravidez. Mas o corpo garante que durante todo esse período fértil que ela tiver, isso tudo vai acontecer de forma regular, beleza? Vamos agora para o segundo ponto importante. Ponto número 1, hormônios. Quem são eles? Hipofisários, ovarianos, como a gente mostrou aqui. Ponto 2, vamos falar exatamente do folículo ovariano. Bom, aparece aqui para mim agora na imagem e para vocês um ovário, certo? E observa só, no momento inicial nós temos isso aqui, ó. Imagina que lá nos ovários existem vários folículozinhos ainda imaturos, como esses que eu estou circulando. E eles estão nessa fase 1, chamado de folículo primordial. E esse folículo, lembra da aula lá que a gente falou sobre o folículo ovariano, né? É como se fosse um emaranhado de células formando uma cápsula que abriga o ovócito, ainda imaturo, certo? Um ovócito que ainda está em fase primária, que ainda tem que iniciar uma meiose. Bom, a partir do momento que os hormônios gonadotróficos começarem a agir sobre o ovário, o FSH, hormônio, olha o nome dele, hormônio folículo estimulante, vai agir no folículo e vai causar isso aqui, ó. Observa só, vai acompanhando esse caminho, ó, nesse sentido que eu vou fazer aqui agora, ó. Nota, por exemplo, que esse folículo vai desenvolvendo, que eles vão ficando maiores, maiores. Na verdade, o que está acontecendo ali dentro é o seguinte: tanto o ovócito, que está ali, o gameta, quando começa a sua meiose, certo? E passa pela meiose 1 até ele ser liberado do ovário, vocês vão ver isso quando a gente estiver falando do ciclo em si, como também, e te diria, uma das etapas mais importantes, você percebe que essa camada de células que envolve, né, o ovócito, olha só, o ovócito é essa célulazinha que você vê aqui no meio em amarelo. Observa que tem toda uma película de células, né, que vai se desenvolvendo em volta dele, ó. E essa película de células ela vai crescendo. E essas são as células foliculares. São as células que vão dar suporte para o ovócito. São células que vão garantir a nutrição, que vão dar para ele nutrientes também para quando ele for liberado, caso ele seja fecundado, que ele possa garantir o início do desenvolvimento embrionário. E além disso, elas vão produzir hormônios e elas são importantíssimas. Notem como isso se desenvolve. Professor, mas como é que funciona? A cada mês um folículo desse desenvolve? Na verdade, quando o FSH e o LH agem sobre os ovários, a tendência é que de 6 a 12 folículos sejam ativados e eles começam a crescer. Mas no meio desse caminho eles vão degenerando e no final das contas apenas um deles continua sendo estimulado, por isso que a tendência na nossa espécie é que apenas um folículo participe daquele ciclo, naturalmente um ovócito, naturalmente uma fecundação. Por isso a nossa tendência é formar apenas um filho, né? Aí o que acontece se 2 folículos desenvolverem? Bom, se 2 folículos desenvolverem, ambos, né, derem certo e na ovulação os 2 ovócitos forem liberados, cada ovócito vai poder ser fecundado e assim você vai formar 2 embriões. Seriam gêmeos, né, diferentes, não monozigóticos, né? Ou seja, bivitelinos. Bom, então isso daqui é todo o caminho, né, que vai percorrer ali dentro, que nós vamos desenvolver essa ideia também ao longo da aula. E, além disso, um terceiro ponto. O ciclo uterino. Bom, galera, no ciclo uterino, como você vê agora na imagem, dentro do útero, a camada interna do útero ela é preparada para receber um possível embrião, certo? Então vamos lá. Existe uma camada que a gente também abordou, né, falando da estrutura reprodutora, chamada de endométrio. O endométrio é uma camada que ela é criada cheia de vasos sanguíneos. Por que isso? Porque se o embrião fixar no endométrio, o organismo da mãe vai ter que nutrir o embrião. E naturalmente através dos vasos sanguíneos que a gente consegue levar nutrientes para as células, né? E no caso, para o embrião. Então olha só, nessa primeira imagem, ele está chamando aqui de imagem pré-menstrual. Você consegue perceber dentro do útero uma película vermelha? Galera, essa película vermelha é simbolizada por essa imagem, vamos aqui embaixo, ó, olha só. É como se você estivesse vendo essa camada aqui, ó. Essa camada espessa, certo? Então imagina essa camada espessa formando ali a parte interna do endométrio. Olha a quantidade de vasos sanguíneos. Durante a menstruação, essa camada ela se desprende, como você está vendo aqui, ó, já nessa imagem, na segunda imagem, a do meio. No período menstrual, notem que essa camada vai se soltando, observa ela reduzindo aqui, ó, como se ela fosse se desprendendo. E naturalmente, como ela é vascularizada, à medida que ela desprende, ocorre sangramento.
E é esse sangramento, né, vamos dizer assim, a liberação do endométrio junto com o sangue que vem do rompimento dos vasos, que é o que a gente chama de menstruação, que é o corrimento de sangue que a mulher vai viver nesses primeiros 5 dias, em média, né, ali do ciclo dela. E depois essa camada volta a ser reconstruída no período pós-menstrual. Então, ou seja, todos os meses essa camada é formada, todos os meses ela solta e todos os meses ela tem que ser reformulada novamente para que o possível processo aconteça. Professor, isso só acontece na nossa espécie, nas outras isso não acontece? Não, na verdade, o processo é muito semelhante nas outras espécies de mamíferos, né? A questão só é que nas outras espécies de mamíferos a gente não chega a ver uma menstruação, porque em geral o próprio útero reabsorve isso que foi perdido. Ele não chega a sair. E o sangue que a gente vê, por exemplo, vamos supor, quem tem uma cadela em casa, quando ela entra no cio, o sangue que a gente vê sair, né, ser liberado por ela, não é dessa perda do endométrio, não. Na verdade, aquele sangue ele é liberado com a série de feromônios para determinar o comportamento sexual, para que daquilo possa, de fato, né, gerar uma atração do macho, para que uma reprodução seja possível. Bom, galera, nós precisamos começar essa aula sabendo 1. Quem são os hormônios que participam? 2. O que é o folículo ovariano? 3. Como é que funciona e o que é o endométrio? Agora a gente vai tentar organizar essas 3 coisas em um único ciclo, como que elas estão conectadas e desenvolver o ciclo. E nós chegamos assim na etapa mais importante. Então, vem comigo, ó. Bom, galera, agora a gente passa para a etapa mais importante, que é entender o ciclo, né? Então, olha só. Nessa imagem nós vamos desenvolver praticamente essa aula aqui. Você tem aqui um período que nós vamos determinar os dias desse ciclo, certo? Vamos chamar aqui de dia 0, aqui o meio do ciclo e aqui o final do ciclo no dia 28, beleza? Vamos trabalhar com os hormônios, onde eu vou mostrar para vocês a variação deles ao longo desses dias, e aí nós vamos precisar daquele roteiro de cores, ó. Nós chamamos o hormônio LH de azul, vou deixar ali. Chamamos o hormônio FSH de verde, são os 2 hormônios hipofisários. Chamamos o hormônio estrógeno de laranja e, por último, de roxo, a progesterona. Então, eu vou colocar aqui já nas cores para vocês irem associando o desenvolvimento da ideia. Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês o folículo. Galera, imagina, por exemplo, que nós tínhamos aqui, vamos colocar aqui, ó, ele, um folículozinho imaturo, abrigando lá dentro dele um ovócitozinho que eu vou deixar em amarelo, uma pontinha amarela. Tranquilo? E agora vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que eu vou estender até um pouquinho aqui mais para trás, ó, para ficar mais fácil de ver. E imagina que isso aqui é a camada que representa o endométrio. Então imagina que essa espessura que eu coloquei aqui agora seria o endométrio, certo? E aí tá lá o endométrio com os vasos sanguíneos lá dentro e a gente vai ver o que vai acontecendo com ele ao longo de todo esse período. Beleza? Então vamos, ó. Galera, lembra que tudo que eu vou falar para vocês agora é uma relação de causa e consequência. Essa é uma forma, vamos dizer assim, didática e fácil de vocês irem associando, porque se você sabe algo do ciclo, ó, em tal momento esse hormônio sobe, ok, o que isso causa? Isso, beleza. Então se isso causa isso, isso vai desencadear uma outra coisa, que vai desencadear uma outra coisa. E aí você consegue conectar todas elas e ver se você realmente entendeu o ciclo. Então bora comigo, ó. Como é que a história começa? Galera, o dia 0, o marco inicial, vamos dizer assim, do próximo mês, é exatamente quando a mulher percebe o primeiro corrimento de sangue. E nós falamos agora há pouco que esse primeiro corrimento de sangue está associado à descamação do endométrio. Vou representar isso para vocês aqui, ó. Olha só. Então imagina que nesses primeiros 5 dias, principalmente, ó, o endométrio vai descamando, 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 descamando. E tenta imaginar que essa queda que eu fiz é como se você tivesse perdido o tecido. Aqui embaixo é a base, e aí o tecido endométrio foi descamando, como a gente estava observando naquela imagem anterior, quando a gente falava de útero. Então, a gente vai falar que o marco 0 do ciclo, a menstruação, ela vai caracterizar exatamente o início do próximo ciclo. Então é muito simbólico. No momento que tem um corrimento de sangue, aquilo é um marco de que o mês anterior, o ciclo do mês anterior acabou e um novo ciclo começa ali. E aquilo ali vai marcar exatamente os próximos 28 dias, né? Bom, a gente espera, né, em média, vou descer aqui um pouco para não cortar nada, ó. A gente espera, em média, que esse corrimento ele vai durar mais ou menos até aqui, ó, perto do dia 5, certo? E que o dia 5, esses primeiros 5 dias, caracterizam um processo em que a menstruação está acontecendo. Ok, bom, paralelamente a isso, o que acontece?
Existe um novo estímulo para tudo se repetir, e tudo é hormonal. E agora o ovário vai começar a receber ordens para que ele possa repetir tudo isso de novo. Então, os hormônios da hipófise vão dar início ao novo ciclo hormonal. E aí, o FSH é um hormônio que ele vai sofrendo uma variação inicial e ele vai subindo, 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 e lá próximo do dia 14 ele sofre uma queda novamente. Professor, peraí, o FSH foi subindo levemente, subindo, subindo, e ali perto do dia 14 ele teve uma queda. Tá, vamos traduzir. O que vai acontecer? O nome do hormônio é FSH. Qual é o papel dele? Estimular o folículo ovariano. A cada momento que ele sobe, vamos representando isso aqui embaixo, ó. A cada momento que ele sobe, esse folículozinho vai desenvolvendo, vai crescendo. E esse folículozinho vai se tornando cada vez maior. E ele se tornar cada vez maior significa duas coisas. Primeiro, o ovócitozinho que está dentro dele vai iniciando a meiose 1, tá? E durante esses primeiros 14 dias ele passa pela meiose 1 e ele vai se preparando para se tornar um gameta haploide. E paralelamente as células foliculares vão se multiplicando, crescendo, aumentando a taxa metabólica delas e virando um emaranhado de células muito ativas, dando suporte para esse ovócito e também tendo um papel secundário que vocês vão ver depois. Então vamos lá, o FSH subiu, certo? Qual foi a consequência disso? O amadurecimento e o desenvolvimento do folículo ovariano. E o nosso ovócitozinho está lá dentro, abrigado, esperando a hora de participar do processo. Tranquilo? Então bora lá. O que vai acontecer agora? Relação de causa e consequência. O FSH faz o folículo ovariano crescer nos primeiros 14 dias. E o folículo ovariano, o que ele faz? Bom, as células foliculares, quanto mais se multiplicam e quanto mais ativas ficam, elas passam a produzir cada vez mais estrógeno. São células que produzem estrógeno. Então, quando você tem poucas, produz pouco. Quando tem muitas, produz muito. Então vamos criar aqui uma relação com o estrógeno. Estrógeno é o laranja, né? No início do mês, a quantidade de estrógeno era baixa. Mas à medida que o folículo foi crescendo, ó, a produção de estrógeno foi aumentando, 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 até que de repente ela chegou a um pico, né? Chegou a um ápice, que seria ali uma das faixas máximas de estrógeno que essa mulher vai chegar. Então, a responsabilidade naquele momento, ó, vai pegando as linhas do dia. Quanto mais o tempo vai passando e o folículo vai crescendo, a produção de estrógeno vai se tornando cada vez maior. Beleza? E aí, por uma relação de equilíbrio, o próprio estrógeno é um sinal para a hipófise para ela entender, peraí, se o estrógeno está tão alto, é porque o folículo já está maduro. E se o folículo já está maduro, logo, eu não preciso mais produzir FSH, missão cumprida. Então, de certa forma, nesse ponto, o FSH já meio que cumpriu a missão dele. Desenvolveu o folículo o quanto foi necessário, e a gente sabe disso pela taxa de estrógeno que o folículo está naturalmente produzindo. É uma forma de equilíbrio do organismo entender o que está acontecendo. Beleza? Então, bora lá. Continuando a nossa história. Quando o nível de estrógeno chega a exatamente esse patamar, acontece uma coisa muito especial aí. Isso é meio que um sinal para a hipófise, dizendo para a hipófise assim, ó, não é necessário mais amadurecer folículos, porém, agora libera o LH, que o LH vai ter um papel fundamental nesse momento. Galera, o LH, vamos lá, é o nosso hormônio azul. Ele não tinha uma participação especial até esse momento. Ele vinha baixo, ó, ele vinha baixo, 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 mas quando aconteceu aquilo que eu falei para vocês da hipófise, que a hipófise percebeu que o estrógeno atingiu aquele nível e entendeu através disso que o folículo já estava maduro, galera, o LH começa a ser produzido e há um pico intenso de LH aqui no dia 14. Ele é o hormônio que vai atingir o maior pico. E nesse momento, dado o superestímulo que a hipófise está sofrendo, o FSH sobe também e tem um pequeno pico. Esse pico do FSH vai ser importante para o que eu vou contar para vocês agora, mas eu queria que vocês gravassem que essa ação que eu vou descrever agora, ela é principalmente causada pelo LH. E o que é? Com o folículo já maduro, o LH, quando ele atinge esse pico, ele transmite um sinal para o folículo, dizendo ao folículo que o folículo pode romper e que o folículo pode arrebentar. E que assim, quando o folículo estoura, quando o folículo abre, o ovócitozinho que está lá dentro será liberado dali de dentro. E assim acontece exatamente nesse momento uma coisa que nós vamos chamar de ovulação. Ou seja, a liberação do ovócito. Então, peraí, professor, vamos lá. O FSH fez o folículo crescer, certo? Cresceu. Os primeiros 14 dias. Paralelamente,
O LH vai agir nesse folículo e o LH vai romper esse folículo que já está maduro. Beleza? Galera, uma pausa, um corte, olha essa imagem lá no folículo. Olha aqui, ó. Observa só. Aqui você tem o folículo sofrendo a ação do FSH, 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 e olha o momento que o LH age nele aqui, ó. Exatamente esse momento que ele é rompido, e o ovócitozinho que está lá dentro é liberado. E assim esse ovócito vai para dentro da tuba uterina. Beleza? Notem nessa imagem uma coisa importante, que é o que vem depois. Tá vendo essa massa amarelada? Já voltamos nela. De novo na nossa imagem, certo? Então, o folículo foi rompido. A missão do LH concluída. E a missão do FSH concluída também. Mas agora vamos organizar uma outra coisa. Professor, o estrógeno veio subir nesses 14 dias, certo? E veio mantendo ali o nível dele cada vez mais alto. Beleza. O que o estrógeno vai fazer no organismo? Bom, numa aula de sistema endócrino, né, falando da parte sexual, nós discutimos todo o papel que o estrógeno tem na formação do organismo feminino, na formação psicológica, comportamental, estrutural, muito importante. Mas aqui no ciclo reprodutivo, o estrógeno tem um papel, galera, que eu te diria para gravar isso bem, porque é um dos papéis mais importantes, uma das funções mais importantes que vai ocorrer nesse ciclo. Notem que à medida que o estrógeno vai subindo, ó, vou representar aqui na minha imagem, ó. O estrógeno vai agindo sobre o endométrio e o endométrio vai sendo reconstruído, ó. Tá vendo o endométrio subindo? É como se o tecido estivesse sendo produzido novamente. E o papel do estrógeno é agir justamente nessa fase inicial. Ó, vou colocar na cor para vocês lembrarem depois, tá? Laranja. O estrógeno, ele age na construção do endométrio. Ele age na reformulação do endométrio. Então, quanto mais ele sobe, o endométrio vai sendo produzido, mais ele sobe, o endométrio vai sendo refeito, exatamente naquele período pós-menstruação, né? Então, é um papel fundamental do estrógeno. Tranquilo? Parou aí? Vamos voltar. Olha só. Galera, no momento que ocorre essa... Vamos aqui para esse dia, galera. Olha que dia importante. Dia 14. O dia 14 é o meio do ciclo. A gente está tendo aqui, ó, um pico de LH, um pico de FSH, e eu vou te contar uma coisa. Vocês lembram que quem produziu estrógeno era o folículo ovariano? Nesse dia, o folículo ovariano sofre um choque muito grande. E nesse dia, a produção de estrógeno, ela cai. A produção de estrógeno sofre uma queda. Logo, você tem um pico de LH, um pico de FSH e uma queda de estrógeno. Olha que variação hormonal. E o dia 14 passa a se tornar assim, um dia muito simbólico para o organismo. O rompimento do folículo pode levar muitas mulheres, inclusive, a sentir essa dor, uma cólica no ovário, que é chamada de cólica de ovulação. Porque é uma coisa muito brusca, né? O folículo se rompe na parede do ovário para que, através dessa fenda, o ovócito possa sair e possa chegar à tuba uterina. Agora, uma coisa importante, galera, é que nesse dia, deixa eu marcar isso aqui embaixo, ó, nesse dia 14, com essa variação hormonal e essa mudança de padrão hormonal, a temperatura corporal da mulher sobe, em média, 0,5 graus e aumenta também a produção de muco cervical. Lembra lá da aula de reprodutor? Que o cérvix uterino era o fundo do útero, era a entrada para o útero, naquela região começa a produzir mais muco, até porque você vai ver já que é nesse momento que a mulher agora se encontra fértil, e esse muco vai facilitar a entrada do espermatozoide. Bom, hoje nós temos toda uma forma de controlar um ciclo menstrual, até mesmo por aplicativo de celular, mas antigamente as mulheres não tinham esse recurso, e muitas vezes o caminho que ela tinha para entender o ciclo era estar atenta ao muco cervical que era produzido e à temperatura corporal, e assim ela conseguia saber qual foi o dia 14, qual foi o dia da ovulação dela, beleza? Vamos voltar agora, ó. Subindo aqui de novo, galera, é o seguinte. As células foliculares, elas não saem do ovário. Quem sai do ovário é somente o ovócito. As células foliculares permanecem. Só que no que elas permanecem, galera, elas permanecem lá assim, ó. Elas continuam se multiplicando e se tornam uma massa gigantesca e amarelada que permanece no ovário, e essa massa grande e amarelada, ela recebe o nome de corpo lúteo. O corpo lúteo ou corpo amarelo é o que resta do folículo. De novo, deixa eu voltar àquela imagem. Olha aqui, você tem aqui nessa imagem, exatamente após o rompimento, olha aqui, ó, o corpo lúteo ficando no ovário. O ovócito já saiu, o ovócito está lá na tuba uterina agora esperando o espermatozoide chegar. E olha aqui essa massa ainda presente. O corpo lúteo é essa massa amarela, são as células foliculares em uma nova fase. Voltando agora para a nossa
para o nosso gráfico. E, galera, o corpo lúteo, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar uma espécie de uma glândula endócrina e ele vai iniciar uma produção de estrógeno e progesterona muito elevada. O estrógeno retoma a sua produção e volta aos seus níveis elevados. Agora é que vem um momento, vamos dizer assim, final de hormônio, né? O único que faltava a gente falar. A progesterona, que vinha baixa o mês inteiro, né, mantinha só a produção basal, olha só, até o dia 14, só a produção basal. Agora, com a presença do corpo lúteo, o corpo lúteo começa uma síntese intensa de estrógeno e progesterona, e assim a produção de progesterona sobe bastante. E assim estrógeno e progesterona se tornam altos, o LH e o FSH já cumpriram sua missão, vão baixos agora até o final desse ciclo. Deixa eu representar isso para vocês, ó. Queda do LH também, vai baixo até o final. E agora, essa parte final do ciclo é basicamente secreção de estrógeno e progesterona para manter a estrutura corporal e manter a possibilidade de uma fecundação. Agora, só terminando a ideia do endométrio. Olha só, lá embaixo agora no endométrio, ó. O endométrio, ele termina de ser formado e reformulado mais ou menos 5 dias após a ovulação. Logo, isso aconteceria mais ou menos, vamos colocar aqui embaixo, ó. Isso ocorreria para a gente mais ou menos, se é 5 dias após a ovulação, mais ou menos aqui no dia 19, né? Então, quem foi que ajudou na construção do endométrio? Estrógeno. Agora, vamos lá. Presta bem atenção agora, ó. Se tem uma informação importante sobre ciclo menstrual uma vez que o endométrio está formado, pronto, quem é que mantém o endométrio ali vivo e preparado para receber o embrião? É um hormônio. E esse hormônio é justamente a progesterona. Galera, a progesterona mantém o endométrio aqui, ó. Vamos lá, é vermelho, né? Progesterona mantém o endométrio aqui. Por isso que é tão importante que estrógeno e progesterona estejam altos nesse momento, porque são eles que dão suporte para que o endométrio fique lá. E o endométrio ficar lá formado é o que vai garantir uma possível gravidez, beleza? Então olha o que nós temos. Um endométrio pronto, estrógeno e progesterona alto e um ovócito que já foi liberado. Galera, esse ovócito fica na tuba uterina esperando a chegada do espermatozoide. Vamos levar algumas coisas em consideração? Professor, quanto tempo vive esse ovócito? Galera, cada vez mais que a gente estuda isso, a gente descobre que ele vive menos do que a gente imagina. Mas eu vou criar para vocês um dado aqui, que é um dado que em geral as questões se baseiam nele para elaborar cálculos para vocês. O ovócito ele vai ficar vivo mais ou menos até o dia 16, 2 dias. Foi liberado no dia 14, já não tem mais o suporte do folículo ovariano e vai ficar lá na tuba uterina 2 dias esperando, né, o espermatozoide chegar. Pessoal, então eu posso dizer que do dia 14 ao dia 16 é o período então que a mulher pode engravidar? Bom, é um deles, né? Mas você tem que levar outra coisa em consideração importante. Existe uma outra coisa muito importante que muitas vezes a gente esquece dela. O espermatozoide é uma célula que, mais do que o ovócito, é preparada para viver fora do corpo. Então o espermatozoide sobe e o tempo de vida dele também tem que ser contado. Quando o espermatozoide chega no local da fecundação na tuba uterina, ele pode esperar ali também por 2 dias, vivo ainda. Então vamos supor que essa mulher teve uma relação sexual aqui no dia 12, o espermatozoide chegou, no dia 14 ela ovula. O espermatozoide está lá e a fecundação pode acontecer. Então nós vamos determinar que, ó, do dia, vamos colocar aqui em preto aqui em cima, ó, do dia 12 ao dia 16, nós temos ali a janela fértil. Então esse é um período, vamos dizer assim, onde a coisa realmente pode ocorrer. É claro que se a mulher tiver uma falha hormonal, ovular no dia errado, fica difícil calcular isso, por isso a tabelinha às vezes falha, né? Mas por segurança as pessoas costumam acrescentar mais 2 dias aqui e mais 2 dias aqui. E aí chega ao dado, então vamos colocar aí que um dado seguro seria do dia 10 ao dia 18. Mas colocar esses 2 dias a mais é basicamente margem de segurança. Mas vamos lá, galera, vamos considerar o seguinte. E se por acaso acontecer a fecundação? Vamos lá que a gente está caminhando já para o final dessa história. E se por acaso ocorrer a fecundação? Bom, a fecundação teria que ocorrer no máximo até o dia 16, e agora aqui vem um detalhe. O embriãozinho, quando ele é formado, ele vai levar quanto tempo para chegar até o endométrio e se fixar? Bom, ele leva 7 dias. Então vamos considerar uma coisa comigo? Se a data máxima para a fecundação foi no dia 16, esse embrião chegaria até mais ou menos o dia 23. Beleza?
Bom, e se o embrião não chegar? Bom, se der dia 24, o organismo da mulher já vai entender que o embrião não vai chegar, porque, né, se não chegou dia 23, não tem como mais ele ser formado. E aí que acontece, galera? Ao longo desse período, o corpo lúteo vai recebendo sinalizações do organismo de que ele não é mais necessário. E a gente calcula que mais ou menos ali no dia 26, vai ocorrer a morte e degeneração daquele corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai degenerar, e ele vai se tornar uma massa branca chamada de corpo albicans. Professor, o que é o corpo albicans? É o corpo lúteo em degeneração. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. É basicamente isso aqui, ó. Aqui no final, observa. Ele já está em degeneração, já perdeu a tonalidade amarela, rica em lipídios, que ajudava na produção de hormônios sexuais, né? Então já é um corpo lúteo que já não está mais funcionando. Voltamos. E galera, se esse corpo lúteo não está mais funcionando, lembra que era ele que produzia estrógeno e progesterona? Isso vai acontecer mais ou menos ali no dia, vamos dizer ali, no dia 26, a morte do corpo lúteo começa. A gente calcula que ele é degenerado mais por completo até o dia 28, vamos colocar aqui. Do dia 26 ao dia 28 ele está degenerando. Então observa, não era ele que produzia estrógeno? Então quando der no dia 28 vai acontecer o que com o estrógeno? Vai começar a sofrer uma queda. Não era ele que produzia a progesterona? O que vai acontecer com ela? Quando chegar no dia 28 vai sofrer uma queda. E aí agora a gente precisa ligar quais são os efeitos disso. Primeiro passo, galera, estrógeno. Estrógeno é um hormônio completamente ligado ao bem-estar feminino. Então toda aquela história que a gente conhece, ou na verdade nós homens não conhecemos, né? Temos nem como ter ideia o que isso de fato é. Mas vocês mulheres sabem que toda aquela variação hormonal, naqueles dias pré-menstruais, você tem a tensão pré-menstrual, né? Que é toda uma variação hormonal que leva a uma depressão corporal, física, psicológica também. E também você tem a queda da progesterona, e aí é que está o detalhe importante. Qual era o grande papel da progesterona? Não era manter o endométrio? Se a progesterona cai, o endométrio começa a sofrer um colapso e ele se solta. E ali, exatamente coincidindo com a queda da progesterona, o endométrio começa a descamar novamente. E se o endométrio começa a descamar novamente, isso caracteriza um novo ciclo menstrual e a história toda se repete. Bom, esse é o sistema todo e percebe, galera, é uma história longa, as coisas vão se conectando, isso leva aquilo e tal, por isso você tem que ir organizando isso bem. Por esse motivo até eu vou mostrar isso para vocês numa outra perspectiva com o intuito de fixar. Bom, pessoal, eu vou, na verdade, esse daqui agora eu não vou escrever na tela, eu quero que vocês vão perceber naquela questão da causa-consequência que eu falei para vocês. É um resumo de tudo que eu falei para vocês agora, a gente montou isso juntos, né? Eu vou fazer isso agora separado, só na imagem, ó. Como é que funciona o ciclo menstrual? Vai acompanhando comigo lá embaixo. O dia 0 é marcado, ou melhor, ele é determinado pelo início da menstruação. Olha ali no ciclo uterino a descamação do endométrio, que vai durar por cerca de 5 dias, beleza? Bom, paralelamente o novo ciclo começa, e aí o primeiro hormônio a agir é o FSH. Galera, se quiserem tentar antecipar o que eu vou falar para ver se vocês pegaram a coisa, tá? Agora vamos lá, relação de causa e consequência. FSH faz o quê? Amadurece o folículo ovariano. Olha lá em cima, ó, folículo ovariano amadurecendo. Bom, e o folículo ovariano, paralelamente, as células foliculares produzem estrógeno. Então nós acompanhamos nesses primeiros dias, com o crescimento do folículo, o aumento na produção de estrógeno. Beleza? Bom, e o que o estrógeno faz? Além de todo o papel importante que ele tem para a mulher, no processo reprodutivo ele reconstrói o endométrio, que vai seguir por mais 5 dias depois do dia 14 ainda, né? Beleza, então nós temos estrógeno que atingiu um patamar alto. E nesse momento isso é um sinal para a hipófise de que o folículo já está pronto. E aí a hipófise começa a produzir o LH e a gente tem aquele pico de LH, olha aí em azul, que coincide também com o pico de FSH. Juntos esses dois hormônios agem no folículo promovendo o rompimento dele, olha lá em cima, e com isso a ovulação. Bom, no corpo da mulher, lembra dessa história? Que a temperatura corporal sobe, que há essa variação de meio grau, que aumenta a produção de muco cervical, e que nesse dia o choque do folículo, né, esse rompimento do folículo, faz ele momentaneamente deixar de produzir estrógeno naquela quantidade. Porém, galera, o que vai acontecer agora? O LH e o FSH já cumpriram a missão deles, vão baixo até o final, mas e vocês já sabem, vocês vão saber já a gente vai falar sobre esse mecanismo de feedback, quem é que mantém isso, já te adianta aqui agora, daqui a pouco, ó. O folículo que permaneceu no ovário se torna o corpo lúteo, aquela massa amarela, praticamente uma glândula endócrina com o tamanho de uma bolinha de gude,
e que fica produzindo estrógeno e progesterona. Ele é amarelo pelo excesso de lipídio até, que vai ajudar na produção de estrógeno e progesterona, que são hormônios lipídicos, né? São hormônios esteroides. Bom, então dessa forma, a temperatura corporal se mantém até o final do ciclo. A progesterona passa a ser produzida agora pelo corpo lúteo, por isso que ela só sobe depois do dia 14. O estrógeno retoma a produção dele mais alta. E agora, estrógenos e progesterona atuam nessa fase chamada de secretora, que é a segunda metade do ciclo menstrual, que é a fase de secreção de hormônios. Lá embaixo, ó, o endométrio termina de ser formado, e depois que ele termina mais ou menos 5 dias ali no dia 19, ele tem que ser mantido nos próximos 9, até completar 28, né? E assim, quem segura o endométrio é a progesterona, certo? Bom, mas se a fecundação não acontecer até o dia 16, se o embrião não chegar até o dia 24, o corpo lúteo começa a deixar de receber sinais para se manter vivo. E ele começa a degenerar. E aí ele perde os lipídios e aí ele se torna o corpo albicans. E sem os lipídios ele não consegue fazer hormônios. Com isso, há a queda dos hormônios de estrógeno e progesterona. A queda de estrógeno está principalmente associada a TPM, o mal-estar físico que esse ciclo vai gerar. E a progesterona cair permite uma nova descamação do endométrio, consequentemente uma nova menstruação. Bom, galera, esse é o resumo, né, para ver se vocês pegaram a ideia. Vamos agora finalizar com esse mecanismo de regulação que eu comentei por alto aqui com vocês, ó. Bom, galera, para a gente encerrar essa aula, deixa eu mostrar para vocês uma coisa bastante exemplificada nela, que é uma coisa chamada de feedback negativo. Bom, a nossa produção hormonal ela tem que ser muito equilibrada. A gente tem que saber qual é o nosso máximo, onde é que a gente chega ao mínimo, e a gente controlar tudo isso ao longo do dia. E nós fazemos isso por um mecanismo de feedback que a gente comentou lá na aula de endócrino. Mas eu vou exemplificar isso aqui para vocês agora. Como é que a gente consegue coordenar um ciclo menstrual para ele acontecer de forma tão elaborada, os hormônios sobem na hora certa, caem na hora certa? É um mecanismo de autocontrole. Por exemplo, vai relembrando comigo, ó. Vocês lembram lá que quando o FSH sobe, ele causa o amadurecimento do folículo ovariano? E o amadurecimento do folículo ovariano leva à produção de estrógeno? Então, peraí, se o FSH sobe, o folículo cresce, estrógeno é produzido. Quem produz o FSH é a hipófise. Aí o que a hipófise usa como referência? Se o nível de estrógeno estiver alto, significa que o papel foi cumprido. Aí o que a hipófise tem que fazer? Diminuir a produção de FSH. E manter o controle através disso. Isso é um feedback negativo. Quando você usa uma concentração como referência para saber que você não deve mais produzir esse, é um controle negativo. Se isso subir, estimulasse esse, seria um controle positivo, tá? Então vamos lá, olha só qual é a referência. Quando o nível de estrógeno, vamos usar aqui o estrógeno, ó, vamos usar a cor azul que ela destaca mais para ficar mais fácil vocês verem. Ó. Quando o nível de estrógeno sobe, isso é um sinal para que a hipófise entenda que o FSH tem que cair. Logo, isso controla a produção de FSH. Por isso que naquele segundo momento do ciclo, com estrógeno e progesterona lá em cima, FSH e LH lá embaixo. Galera, volta comigo, para pensar. Por que o nome corpo lúteo? Ou melhor, por que o nome hormônio luteinizante? Bom, já te dei a resposta, né? Porque quando ele rompe o folículo, o que acontece com o que resta do folículo? Passa a se chamar corpo lúteo. Logo, ele foi o hormônio que, ao romper o folículo, formou o corpo lúteo. Então, pensa comigo. Quem produzia a progesterona? Não era o corpo lúteo? Então, olha só. Se a produção do LH leva ao rompimento do folículo, que leva à produção da progesterona, o LH subir causa elevação da progesterona. Então, como é que a hipófise sabe que não precisa mais produzir LH? Quando ela perceber que a progesterona está alta. Peraí, progesterona alta significa que o folículo já foi rompido? Significa que já temos corpo lúteo? Logo, não preciso de LH. E aí o LH cai. Então, quando a progesterona sobe, naturalmente a subida da progesterona vai causar a queda do LH. E assim os hormônios ovarianos, eles agem como forma de controle dos hormônios hipofisários. Só voltando lá no gráfico, ó, olha principalmente essa segunda parte. Olha como esses hormônios estão altos nesse momento e como ele mantém esses dois hormônios baixos aí. Galera, fica aí uma dica para a próxima aula. Que ideia você teria, por exemplo, para uma forma de, através de medicamentos, a gente controlar esse ciclo para que uma mulher possa evitar uma gravidez? Você acha que se a mulher não amadurecesse o folículo e nem liberasse o ovócito, teria alguma chance dela engravidar? Não teria como, concorda? Sem o folículo desenvolvido, sem o ovócito disponível, não tem como engravidar. Como fazer esse folículo ficar imaturo e não romper? Não seria manter FSH e LH baixos o mês inteiro? Mas como manter esses dois
baixos o mês inteiro. Mantendo estrógeno e progesterona altos o mês todo. E é isso basicamente o que pílulas contraceptivas fazem. Mas espera aí, eu já estou te entregando já o tópico da próxima aula. Galera, nós na verdade ficamos por aqui, certo? E aí nós voltamos para falar de gravidez e métodos contraceptivos num próximo momento, na nossa próxima aula. Um abraço a todos, bom estudo para todo mundo.